Então, professor Geisídio, estamos aqui para mais um episódio do Vivenciar. Como é que você está? Fala, meu querido Marquinhos, tudo certinho por aqui? Espero que nossos ouvintes estejam bem também. Contigo, como é que vão as coisas aí? Tudo bem, cara, naquela correria de final de ano, professor de cursinho, sabe como é que é, né? Mas a gente sempre arranja um tempinho para gravar aqui um episódio. Mas estou precisando aí de uma nova reunião do Vivenciar no Shopping do Gus, aí, alguma coisa assim. Aquela parecida, viu, professor Geisa? Bom, cara, hoje a gente vai receber aqui um convidado para falar de um tema que eu gosto bastante. É um convidado que para a gente é muito especial. É um cara que eu admiro bastante, eu conheço ele já há algum tempo. Ele é muito, muito amigo do nosso terceiro elemento, o Brunão, né? Ele é muito amigo do nosso, né, assessor para assuntos de história, né? Então, ele é um amigo próximo aí do Bruno e da Bruna. E eu já estava umas investidas no Bruno e da Bruna para ver, né? E aí, será que a gente chama, não chama e tal? Eles falaram, não, cara, chama, vai ser massa e tal. E aí, então, resolvi criar coragem e chamar aqui o nosso gastrônomo, né, Daniel Castro, para fazer um episódio com a gente sobre cozinha e ciência, gastronomia e ciência. Dani, muito obrigado pela tua disponibilidade. Seja bem-vindo ao Essenciar. E se apresente aí para o pessoal, fala um pouquinho, né, da tua história, o que você desempenha, né? E tudo que você já fez, aí, que eu sei que foi bastante coisa. É, isso aí, galera. Então, boa noite ou bom dia, não sei que horário que vocês vão estar ouvindo isso, né? Mas muito obrigado primeiro pela oportunidade, né? E vamos falar um pouquinho de mim, então. Achei super legal o convite de misturar gastronomia com ciência, porque é uma coisa que eu gosto, tá? Para quem não sabe, antes de cursar gastronomia, eu cursei física, né? Não finalizei, cheguei até a quinta fase, mas isso já mostra que pelo menos eu me interessava pelo assunto, né? Não finalizei, achei melhor a gente ir para um outros caminhos, mas eu sempre gostei muito da ciência. Depois da ciência, perdão, depois da física, eu acabei estudando educação física, tá? Eu sei que parece meio louco, uma mudança meio brusca, de certa forma foi, mas é por quê? Porque na UDESC, onde eu estudei educação física, a gente tinha o melhor laboratório de biomecânica da América Latina na época. E então eu resolvi tentar, né, meio que mesclar as duas coisas. E consegui, tá? Então, eu realmente na minha primeira fase eu já consegui uma bolsa dentro do laboratório porque justamente a física me ajudou nesse quesito, né? Mas eu tenho um pouco de azar também e o que aconteceu? O investimento externo, que antes era possível, foi cancelado na UDESC. Então, antes a gente fazia um monte de pesquisa, principalmente para a área de tênis, que era da Nike, da Mizuno. Tudo aquilo acabou e, com o passar do tempo, o laboratório foi sucateado. Mas, tudo bem. Bom, seguindo então um pouquinho o caminho, né, além de estudar física, dentro da educação física, eu acabei estudando também bastante de biologia, óbvio. E eu comecei a gostar de cozinha, e dentro da cozinha, como eu já trabalhava com educação física, me interessei um pouco por nutrição. E a nutrição a gente acaba entrando também numa parte um pouco mais química, né, da gastronomia. E uma coisa foi levando a outra, só que chegou um momento que eu vi que eu gostava mais realmente da gastronomia, estava me focando mais nisso. E, bom, hoje eu só cozinho, tá? Larguei tudo, cansei de emagrecer as pessoas e só engordo elas agora. Então, eu não, né, nunca tive o Daniel como personal trainer, mas agora já participei de alguns eventos que ele foi o chefe e, cara, eu acho que ele fez uma ótima escolha, porque realmente é sensacional. Cara, eu não esqueço que no batizado, no aniversário de um ano do Bento, o Dani fez a comida lá, cara, aquela. Fez um hamburguinho de carne assada de panela que o sabor eu lembro até hoje, assim, cara. Ah, legal, cara, que bom, que bom. Obrigado. Não, imagino. Cara, realmente é muito bom. Daniel, a gente queria falar, antes de a gente entrar na parte de ciência mesmo, queria falar um pouquinho sobre a tua experiência como chefe, né? Eu não sei se a Uhum. gente chama de chefe ou gastrônomo, se faz diferença, se tem alguma preferência. Cara, acho que antes de qualquer coisa a gente é cozinheiro, tá? Essa Uhum. daqui é a nossa profissão, porque o chefe ele é uma posição dentro da cozinha, Certo. ou de uma tribo. Mas no caso a gente está falando de uma cozinha. Então é o seguinte, como a maior parte do meu trabalho é sozinho, eu me chamo, eu coloco o chefe mais como uma questão comercial do que realmente como uma posição. Mas é bom o pessoal entender um pouco disso, né? Porque todo mundo é cozinheiro. Antes de qualquer coisa, a gente cozinha.
E a partir dali, cada um tem uma função dentro da cozinha e alguém tem que ser chefe. Então, gastrônomo seria alguém que foi realmente formado em gastronomia. Eu sou um técnico em gastronomia, eu não cheguei a fazer o curso superior, tá? Fiz um curso técnico. Mas como não, essa profissão ela não tem uma legislação, então qualquer pessoa pode ser chamado de cozinheiro, ou de chefe ou qualquer coisa. Então, chame como você quiser. Show de bola. Então tá. Ô, Dani, lembro que você participou de um programa do GNT, né? Que Certo. foi o The Taste Brasil, a última temporada, a quinta temporada, né? Uhum. Com o Felipe Bronze, que é um cara que eu gosto de ver aí né, os programas dele com Perto do Fogo lá e tal, acho bastante. Já comprei muita Sim, coisa dele, já comprei aquele cestinho para legumes, para churrasqueira por causa dele. muito E bom. então, cara, conta pra gente um pouquinho como é que foi essa experiência lá no The Taste, como é que foi com os participantes lá, como é que foi essa experiência diferente aí para você? Cara, o The Taste para mim foi, assim, foi um divisor de águas. Foi muito, muito, muito importante para minha carreira, pelo seguinte motivo. Como eu falei antes, eu tinha uma profissão, que era educador físico, trabalhava como personal trainer. Resolvi largar tudo, logo depois que eu me formei em gastronomia, né, técnico em gastronomia, e passei um tempo na Espanha. E quando eu voltei da Espanha, eu resolvi focar puramente na gastronomia. Só que imagina que eu tinha um trabalho, eu tinha um certo padrão de vida, ganhava um salário X e de repente, quando eu voltei, não tinha mais nada. E então eu estava numa fase que eu precisava marcar o meu espaço. Então, por acaso, né, eu tive a oportunidade de participar do The Taste bem no início desse foco na minha carreira. Então, foi super importante, porque as pessoas que tinham alguma dúvida daquele chefe que estava chegando aqui em Floripa, eles puderam ver, ó, o cara realmente alguma coisa deve saber porque ele está ali, né? Então, foi uma experiência muito legal poder participar de um programa desse, você ser selecionado por um chefe do naipe daqueles chefes, né, que era o Felipe Bronze, Helena Rizzo, o Claude. Putz, é muito legal, né, cara? Então, foi aquele empurrão, assim, aquela injeção ali na moral do cara que eu tava precisando no momento. Então, foi excelente. E eu também fiquei sabendo que você, acho que por conta da Fena Ostra, né, que você participou ali como um dos chefes, e aí você Uhum. foi escolhido para representar a culinária manezinha, a culinária de Floripa, num festival na Tailândia, foi isso? Isso. Então, vamos tentar contextualizar um pouquinho melhor. A ONU, ela dá uma chancela para algumas cidades que é a cidade criativa de alguma coisa. Tá? Tem da arquitetura, da literatura, cidade criativa e uma delas é a cidade criativa da gastronomia. Para que você ganhe essa chancela, a cidade ela precisa ter pratos que sejam realmente típicos daquela região, ou alguma técnica que foi criada e desenvolvida dentro daquela região, e saberes e fazeres. É bem difícil você conseguir isso. Mas Floripa, por incrível que pareça, porque quase ninguém sabe, ela tem esse título de cidade criativa da gastronomia da Unesco. São 30 e poucas cidades no mundo que tem. Então, acontecem alguns simpósios de gastronomia, né, dentre essas 30 e poucas cidades, e alguns chefes são convidados para participar, para representar. Então, também eu tive essa oportunidade de ir lá representar a Floripa, lá na Tailândia, foi muito legal. O simpósio ele dura mais ou menos 5 dias, mas eu acabei pedindo uma extensão da minha viagem e da minha passagem. Eu passei um mês na Tailândia e pude, nossa, vivenciar muito da culinária do Sudeste Asiático ali, foi um aprendizado absurdo. E continuando, então, já que você citou esse assunto, eu também fui selecionado para representar Floripa em Macau, na China, na mesma situação. Foi bastante surpreendente, só que eu não pude ir, por quê? Porque foi exatamente na mesma época das gravações do The Taste, então eu tive que optar ou por um ou por outro. E, como eu falei que eu tenho um pouquinho de azar com algumas coisas, eu também fui selecionado para representar Floripa em Gaziantep, na Turquia, que eu já estava com a passagem encaminhada e a pandemia apareceu e, né, bom, foi tudo cancelado. Mas eu ainda tenho esperança de que quando tiver de novo simpósio lá, eles me chamem, né? Afinal, eu fui selecionado, beleza. Eu ia te perguntar isso, se, né, agora resolvendo e melhorando a pandemia, se vai rolar. Então, quem sabe se tem essa esperança de representar a Floripa lá ainda. Legal. Sim, esperamos, né?
Bom, Lani, então a gente já fez aí né, uma breve apresentação do Daniel como, né, como cozinheiro, como chefe, e acho que vamos para o nosso assunto principal aqui, que é nos aproveitar, né, do conhecimento do Daniel, porque quando eu conversei com o Bruno, né, para convidar o Daniel aqui, eu já sabia, né, da competência dele como chefe e tal, sabia que ele era educador físico, então já sabia que ele tinha alguma noção de ciência, né? Mas aí a grata surpresa que eu não sabia, né, é que o Daniel, como ele comentou, ele fez aí até o quinto semestre de física. Então, cara, não tem pessoa mais indicada para falar sobre, né, cozinha e ciência do que o Daniel. É o cara para falar com a gente. Então, Dani, vamos lá. Para a gente começar a falar um pouquinho, né, sobre a relação de a ciência aplicada à cozinha, né? Eu queria que tu falasse um Uhum. pouquinho pra gente sobre a questão de temperatura de cozimento e tempo de cozimento. Isso é uma coisa que sempre gera uma discussão, assim. Por exemplo, eu gosto de fazer as coisas lentamente, né? Tipo, Uhum. cozinhar devagarzinho, temperatura um pouco mais baixa, forninho lá 180, 200 graus só, né? Cozinhar a carne lentamente. Tem gente que gosta de dar aquele torrão por fora e fica né, aquela suculência lá por dentro e tal. Então, fala um pouquinho pra gente aí sobre temperatura e tempo de cozimento, Dani. Cara, esse daí acho que se tivesse que dar um gastronomia 101 em relação à ciência, seria isso aí, porque eu acho que todo cozinheiro devia pelo menos dominar essa relação de temperatura, né, a velocidade, o calor, com o tempo. E é muito visível isso em alguns tipos de alimentos. Vamos citar, por exemplo, um ovo frito. Vamos lá. Se você colocar um ovo e para fritar com uma temperatura baixa, você vai ver que ele vai ficar com a parte de fora, né, a clara branquinha, bonitinha, e aos poucos a gema vai ficar dura, certo? Isso daí é facilmente visível. Agora, se você colocar o ovo numa temperatura muito alta, por exemplo, dentro de um óleo, a tendência é ficar aquelas bordinhas caramelizadas, né? Vai ficar aquela casquinha mais sequinha. E isso, claro, no ovo é um pouco mais visível, mas isso se aplica praticamente todo tipo de alimento, né? Então, eu acho que é uma relação, se você entender o que está acontecendo com um alimento naquela temperatura e por quanto tempo ele tem que ficar ali, vai ser o segredo para a qualidade do seu alimento, né? Outro exemplo que para mim é um absurdo, vegetais super moles, né? Quer ver aquele brócolis que tu vai num buffet e sabe que aquele brócolis ficou no vapor, sei lá, por 5 minutos, porque a cozinheira não deu muita atenção, e ele tá uma papa, né? Eu acho aquilo lá extremamente desagradável. É praticamente um purê em forma de brócolis. Que, se estivesse numa temperatura adequada pelo tempo certo, ele ficaria cozido, mas ainda tem aquela crocância, que é importante, né? Então, no momento que o cozinheiro, seja profissional ou seja por hobby, entender essa relação de temperatura e tempo, vai melhorar demais a qualidade. E outra, né, uma vez que você entender o que está acontecendo, você pode aplicar aquilo ali para todos os alimentos, né? Porque uma vez que você entende, você consegue aplicar aquela situação em outra situação, né? Ao contrário de que, às vezes, que acontece muito dentro da cozinha, você acaba se viciando e aprende dessa maneira que o filé tem que ficar a 180 graus no forno por tantos minutos, ponto final. Pode replicar isso o resto da sua vida e vai dar certo. Mas e se não for um filé, for um a 100, sei lá, for um contra filé? Já vai mudar um pouco. Você precisa entender o seu alimento e entender essa relação. Mas que se você entender, vai ficar ótimo igual. Marquinhos, achei absolutamente espetacular essa tua pergunta em relação à temperatura e tempo, porque o pessoal que está nos ouvindo aí já está sabendo, né, há muito tempo que eu trabalho com biologia molecular no laboratório, e para nós lá, basicamente as reações nossas de DNA, de proteína, de RNA, são isso aí. A gente tem que ter né, vou citar aqui o PCR, que é tão falado hoje em dia por causa da Covid, né, a reação de polimerase em cadeia. A gente basicamente tem que controlar ali uma determinada temperatura num determinado tempo durante tantos ciclos. E é isso aí. E aí, como o Daniel falou, bom, você pode usar aquilo para a tua vida o resto do tempo,
ou você pode se tornar um especialista e conforme mudar ali um reagente, mudar um primer, mudar um ataque polimerase, mudar alguma coisinha no laboratório, você pode ajustar, né? E aí manter a tua qualidade. Então, eu fiquei me sentindo aqui, fazendo aquele paralelo, né? Ciência, cozinha, que é sempre muito interessante. E vou aproveitar aqui na minha primeira pergunta, justamente, né, já que o Daniel falou aí que ele fez até a 5ª fase do bacharelado de física, vamos seguir nessa mesma linha, então, de falar um pouquinho de ciência e puxar aqui, então, para a transmissão de calor, né, no processo aí de produção dos alimentos que a gente come. Fala um pouquinho para a gente aí, Daniel, como é que é essa história, se o pessoal está ligado aí, quais que são as 3 formas diferentes, né, que a gente tem de transmissão de calor e como que isso impacta na cozinha. Então, realmente fez um link perfeito agora, né? Vamos lá, vamos falar então sobre transmissões de calor. A gente tem, como você disse, são 3 tipos, né, grosso modo, né? Que primeiro, convecção, ou seja, o espaço que está ao seu redor está numa temperatura e aos poucos ele vai te transmitindo esse calor, né? E, por consequência, você aquece. Uma coisa mais simples seria, então, por exemplo, um forno. Dentro do forno, o que acontece é uma convecção. A condução de calor é quando você realmente está em contato com a fonte de calor, certo? Vamos falar isso sobre cozinha, seria, imagina uma frigideira que está com um bife em cima. Essa dali vai ser, eu acredito que é a maneira mais rápida de transmissão de calor, porque tem contato. E a outra seria a irradiação, né? Que você tem alguma fonte de calor que emite ondas, que também, de alguma forma, vai aquecer o nosso alimento. Um exemplo disso seria, por exemplo, a brasa, né, que está ali na churrasqueira, ou aquele dourador que fica em cima do teu alimento. Você pode ver que as 3 são formas de transmissão de calor que muda completamente, né, o resultado final do alimento, né? É visível. Uma coisa que eu acho super importante também, além dessas 3 formas de transmissão de calor, é você entender o material que está sendo utilizado, né, para essa transmissão. Vamos falar daquele bife que a gente colocou em cima de uma chapa, de uma frigideira. O mais comum numa cozinha de casa é você ter essas frigideiras fininhas que são de alumínio, ok? Todo mundo deve ter uma dessas em casa, principalmente, normalmente elas são antiaderentes. Ótimo. Só que o que acontece? O alumínio ele transmite o calor de uma forma muito rápida e ele não distribui o calor de uma forma uniforme. Tá? Até aí tudo bem? O que vai acontecer então? Se eu tenho uma frigideira de alumínio que tem lá as chaminhas em contato com esse alumínio que vai transmitir para o meu bife, quer dizer que o ponto onde a chama está tocando vai ficar muito quente e as bordas vão ficar numa temperatura mais baixa. Então ela não vai ser uma cocção, não vai ser um cozimento uniforme em relação à minha carne, né? Vamos usar sempre esse exemplo. Se você estiver usando um bife, ótimo, beleza, porque tu vai centralizar ele ali na fonte de calor e ok. Mas se você estiver fazendo mais do que um, aí começa a mudar. Aí a gente pensa numa frigideira, normalmente de fundo triplo ou de ferro fundido. Ela vai demorar mais para aquecer, entretanto o calor vai ser mais distribuído e vai coccionar essa carne de uma maneira mais uniforme. Ótimo, então é mais ou menos isso que a gente quer. Outro exemplo que é bastante importante em relação, usando esses mesmos 2 equipamentos. Como o alumínio ele transmite o calor muito rápido, quer dizer que ele também perde calor muito rápido. E o que acontece? Então, se eu coloquei uma carne que eu tirei da geladeira em cima de uma frigideira de alumínio, por mais que ela esteja quente, como o meu bife vai estar gelado, ele vai diminuir demais a temperatura da minha frigideira, e isso pode mudar realmente a textura e etc. mais à frente. Depois a gente pode falar sobre a reação de Maillard, que se encaixa bastante nisso. Já se a gente falar, então, sobre essa carne que a gente colocou numa frigideira de ferro fundido, que consegue suportar ou segurar esse calor por mais tempo, quer dizer que a temperatura da frigideira não vai diminuir e a gente vai continuar mantendo aquela temperatura desejada que foi quando a gente colocou a carne. Então, novamente, uma vez que você consegue entender isso, quer dizer que você nunca mais vai errar essa tua carne. Você vai saber que você não pode colocar muito bife naquela frigideira de alumínio e que, de repente, naquela de ferro fundido pode dar ali, toca que tua comida vai ficar gostosa.
Dani, já que tu citou aí a reação de Maillard, né? Uhum. Cara, o que que é? Porque eu já ouvi falar várias vezes, mas eu não sei exatamente o que que é essa reação. Tá. A reação de Maillard, ela é aquele tostadinho. Vamos continuar falando de carne, tá? Mas isso serve para outros alimentos. Mas é aquele tostadinho gostoso que você quer na sua carne. Você não, quando você coloca um bife lá, você não quer que saia aquele bife cinza com uma cor estranha, né? Você quer aquele douradinho. Mesma coisa do teu churrasco, né? Eu, pelo menos, sempre que vou pegar uma carne de churrasco, eu tento pegar aquela ponta que tá mais queimadinha ali, porque ela tem mais sabor. A reação de Maillard, ela é uma reação que acontece entre o carboidrato que existe dentro dos alimentos e a cadeia de aminoácidos, ou as proteínas que existem ali. Só que para isso você precisa de temperatura. O que acontece? Acontece realmente uma reação ali, que exatamente agora é um pouquinho além do que eu consigo te explicar, mas que ela modifica a estrutura naquele ponto e gera, por consequência, sabor. Só que para isso, você precisa ter uma temperatura de pelo menos 120 graus. Tá? Isso acontece acima de 120 graus. Agora, vamos voltar lá para aquele bife que a gente colocou na frigideira de alumínio. Os alimentos, eles tendem a liberar água quando são aquecidos. Ok? E a gente sempre viu quando você coloca aquela carne que está muito gelada ou coloca muita carne numa frigideira, ela começa a soltar aquela água. Correto? Todo mundo entende isso. Agora, aqui, qual que é o ponto de ebulição da água? 100 graus, né? Aqui. Então, o que isso quer dizer o quê? Que do momento que você colocou o seu alimento, ele começou a liberar água, essa reação não vai acontecer, porque todo o contato dela vai estar em 100 graus. Você não vai estar fritando ela, você vai estar cozinhando ela. Então, é super importante que você consiga manter aquela superfície que está em contato com o alimento acima dos 120 graus. Para isso, ou você tem um fogo muito forte, ou você tem uma frigideira muito boa, ou você tem um alimento que não está tão gelado, mas o segredo é que você não pode baixar demais essa temperatura. Aí sim vai acontecer essa reação de Maillard que vai trazer sabor. Legal, eu fazia esse negócio, não sabia que era esse nome. Já viu? É. Eu aprendi com a minha avó isso aí, sempre dá uma tostadinha. Dani, eu vou te fazer uma outra pergunta aqui, cara, que me ocorreu agora, que, assim, né, a tua opinião aí como profissional da área, Uhum. eu gosto muito de fazer feijoada, né? Certo. Tô devendo uma pra Bruna aí há um tempo já, ela tá me cobrando. Tá E pra... devendo para mim agora também, né? Nossa, Agora que contou isso ao vivo. Eu tô aceitando também. convida a Dani, só que aí vai ser responsabilidade grande, né, cara? Cozinhar para um chefe não é fácil. Eu já fiz isso. Cara, Já fiz isso. cara, gente, só o fato de não ter que cozinhar, assim, já tá valendo. Pode ser até um pão com ovo. Eu tenho um outro amigo que é chefe também, o Caio, um abraço pro Caio aí. E ele já veio aqui em casa, já cozinhei para ele, mas a resposta foi grande, né, cara? Bom, mas o que eu queria te falar, perguntar é o seguinte: eu sempre gosto de fazer a feijoada como feijoada mesmo cozinhar lentamente e tal. E aí, eu às vezes vou fazer o meu feijãozinho do dia a dia em casa, se eu tenho tempo, eu faço assim também. Porque para mim parece que fica mais saboroso do que se eu cozinhar na panela de pressão, que tu cozinha, Uhum. né, mais rápido, gastando menos energia, menos gás e tal. Mas para mim, a impressão que dá é que o sabor não é o mesmo. Isso é uma impressão minha ou isso é verdade, cara? Talvez essa pergunta nem tenha resposta, mas eu queria saber da tua opinião aí. Cara, eu não vou poder responder essa pergunta senão com uma opinião pessoal. Porque realmente, assim, sobre isso, teoricamente, não deveria ter muitas mudanças. Mas eu concordo contigo que cozinhar lentamente parece que fica mais gostoso. Mas eu acredito que, assim, por exemplo, já que você citou a feijoada, muito do sabor da feijoada é pela liberação do sódio, do gosto que tem nos embutidos e assim vai. Tanto que eu acho que a feijoada do dia seguinte, por mais que ela não esteja sendo coccionada de forma alguma, ela está sempre mais gostosa, tá? Mas eu acho que realmente é mais uma questão de liberação de sabor. E isso, por mais que a gente consiga de alguma forma ou de outra, não é só através do calor e da pressão que se resolve. Você vai precisar de tempo. Então, eu acho que o fato de você cozinhar por mais tempo, o alimento vai liberar mais sabor, vai além do sódio, etc.
Então, eu acredito que você está certo, mas eu não posso provar nada. Não, mas faz todo sentido, né? Cozinhar mais lentamente, liberar os sabores mais lentamente. Tá aí, Marquinhos já tá se intrometendo na área científica e daqui a pouco já sobra um espaço para tu fazer uma gastronomia e desenvolver um TCC aí, ó, com essa temática, evoluir o field. Não, mas Tem futuro nisso aí. pois é, cara, talvez, né? Mas aí, ó, uma outra pergunta que surgiu. Porque eu acho que tem algumas coisas na cozinha, que acho que isso que o Dani falou tem todo sentido. Cozinha mais lentamente, libera os sabores mais lentamente, talvez em maior quantidade ali e tal. Mas tem algumas coisas, cara, que eu acho que é meio efeito placebo, professor Jason, da cozinha, do sabor. Um é cozinhar em fogo a lenha deixa a comida mais gostosa do que no fogão a gás. Aí, cara, para mim, este ponto não faz muito sentido, né? Tipo, a fonte de calor diferente, né? O que vocês acham aí? Eu queria a opinião dos dois agora. Olha, pelo que o Daniel acabou de responder aqui, agora já começa a me. Pois, né, como ele explicou ali das frigideiras e tal, da condução de calor e, bom, a origem do fogo, não sei também, né, a potência do fogo, comparar quanta lenha tem, qual é o tamanho do fogão a lenha, acho que tem um monte de variável aí, o Daniel me responde isso melhor do que eu. Tem muita variável mesmo. Mas eu acho que o que você perguntou agora realmente está diretamente ligado à feijoada, tá? É o tempo que o alimento vai permanecer ali no fogo, né? Porque querendo ou não, por mais que o fogo de um fogão a lenha esteja muito alto, ele vai ter várias barreiras, vai ter vários pontos de transmissão de calor. Tem a chapa, né, do fogão a lenha, que é muito grossa e distribui o calor de uma maneira bem uniforme. Essa chapa vai conduzir o calor para a panela, ou seja, já vai estar distribuindo melhor, e realmente ali na panela, por mais que esteja realmente alta a temperatura, não vai estar tão alta, por exemplo, como uma panela de pressão. Então, por consequência, o alimento vai ter que ficar mais tempo ali dentro. Então, eu acredito que, pelo mesmo motivo da feijoada feita no fogo normal, além da não na pressão, ser mais saborosa, acredito que seja o mesmo motivo para o fogão a lenha. E, claro, né, talvez um pouquinho daquele defumado ali do espaço pode interferir, mas não acredito que seja só isso. Então, Daniel, eu acho que faz todo sentido essa questão do fogão a lenha, porque realmente cozinha mais devagar e aí entra naquilo que você já tinha comentado aí. Cara, eu queria agora que tu falasse um pouquinho pra gente sobre a questão, né, que tem tudo a ver com ciência, que é um processo que eu gosto pra caramba, porque já falei aqui em outros episódios do Licenciar que eu, né, faço cerveja em casa, né? Aliás, quando vamos marcar essa feijoada aí vai ter a cervejinha para vocês tomarem também. Pacote completo, então. Cara, tem uma APA aqui, não sei se tu é apreciador das cervejas aí, Dani, mas tem uma APA pronta aqui, ficou boa. Mas, cara, o processo de fermentação, a importância dele na cozinha, né? Exemplos aí onde na gastronomia se usa produtos fermentados, né? E fala um pouquinho para a gente sobre a fermentação na cozinha em si. Então, a fermentação na cozinha, ela existe há muito tempo, né? Assim como diversos processos que existem há milênios, eles se tornam talvez um pouco em desuso até que alguém resolve lembrar deles e fica na moda de novo, né? A gente está numa moda da fermentação. Mas eu acho que é uma coisa super legal, tá? Assim como todas as modas que já apareceram em relação à gastronomia, assim como quase tudo, algumas boas coisas vão ficar. Mas a fermentação na gastronomia, ela não é tão, assim, digamos, difundida, porque é um processo que, falando em tempo de novo, né, requer muito tempo e pode dar muito erro, né, nem sempre fica bom. As variáveis são muito grandes, principalmente em temperatura e o que está sendo fermentado, mas eu acredito bastante no potencial da fermentação em relação à parte funcional da gastronomia, né? Porque alimentos fermentados eles tendem a ter muitos probióticos que fazem muito bem para a sua saúde. E não só isso, ele traz sabores um pouco diferentes e também até como uma forma de armazenamento, né? Porque o alimento que, se ele for fermentado, quer dizer que ele realmente, entre aspas, né, apodreceu de uma maneira controlada, quer dizer que boa parte do que poderia ser estragado naquele alimento foi transformado de uma maneira boa em comida. Então, resta muito pouco para aquele alimento apodrecer. Só que, como eu disse,
são muitas variáveis. Você precisa ter um ambiente super limpo, os teus alimentos precisam estar numa situação muito boa, ele, no ponto certo, ele tem que estar maduro no ponto certo. Você tem que ter uma quantidade de sal, ou que seja, ou algum tipo de sódio ali, para que ele não estrague, né, que é um conservante. Então, assim, é difícil, mas é bastante interessante uma vez que você consegue, né? Muito legal, né, Marquinhos? Realmente, se a gente estuda a fermentação com outro contexto na universidade, né, nas ciências biológicas, ali meio pela questão da química, né? Então, processo de produção de energia anaeróbica aí para o pessoal que está se preparando para o vestibular. E realmente, como o Daniel falou, eu espero que essa seja uma das modinhas que fiquem, não somente por causa da cerveja aí que, né, o professor Marquinhos produz e já nos ofereceu aqui futuramente, mas também agora tem, vamos lá, citar ali umas pizzas de fermentação longa que eu acho deliciosas, né? Eu estou aí completando 3 meses sem comer carne, né? Tô fazendo uma experiência aí com vegetarianismo. E aí, de vez em quando, pô, uma pizzazinha ali de brócolis e coisa assim, massa de longa fermentação, é absolutamente delicioso. Então, espero que essas modinhas continuem. Fermentação natural, né, Jesus? Tem outras, eu sou de Blumenau, né, cara? Então tem o famoso chucrute, né, que é um repolho. Molho de soja, né, Dani, que se usa aí no... Molho de soja, o kimchi, né, que é de base coreana, né? Que mais? Cerveja, vinho, bom, praticamente quase todo álcool, né, é um processo de fermentação. Então, meu Deus, né, como isso é importante e a gente não faz nem ideia. Eu tô numa vibe bem interessante aí de fermentação. Tem alguns vídeos ali no YouTube que eu vejo que os caras tentam fermentar de tudo, né? E um dos meus testes que eu tentei foi com pimenta. Fiz um molho de pimenta, uma habanero chocolate fermentado por 7 dias. E, cara, você se... Porque realmente já virou uma experiência para mim. Faz mais de 6 meses que eu fiz essa pimenta. Ela tá na minha geladeira, dentro de um recipiente, ela ainda tá boa. Ou seja, para uma pimenta que você fez em casa e tá até agora legal, fiz super bem. A fermentação mantém mesmo aí. Nessa vibe de fermentação aí, Dani, eu, como falei, né, faço cerveja, então o que eu estudo um pouquinho, né, sobre cerveja, assim, eu não conheço nada sobre cozinha. Hoje dei aquela estudadinha, a gente faz a nosso dever de casa aqui para receber os convidados, né, Jesus, rapidamente. Mas aí eu sempre falo, quando dou aula de fermentação para os meus alunos, aí explico para eles o procedimento por cima, né, superficialmente como se faz cerveja, como ela é gerada e tal, e falo que a gente fala lá na aula de um processo de fermentação que é a fermentação alcoólica, de gerar álcool e gás carbônico e tal. Mas tem centenas de fermentações acontecendo, gerando outras substâncias, que basicamente são: o que você quer na cerveja? Você quer ésteres, principalmente o que dá sabor de cerveja são ésteres, né? Substâncias, uma função orgânica ali são os ésteres, né? Também tem alguns de fenóis, mais em vinho, mas cerveja também tem compostos fenólicos. E uma coisa que você não quer na cerveja, que também pode ser produto de fermentação, é aldeído. Aldeído não dá um sabor bom na cerveja, mas também... E dá dor de cabeça, né? Exatamente, dá dor de cabeça. Então, é o que tu quer evitar. Então, Dani, esse processo, né, de fermentação, ele gera substâncias que, na verdade, a gente sente como gosto, mas elas são mais aromas, né? E eu estava hoje estudando para poder, né, gravar contigo aqui, uma coisa muito interessante, eu sempre soube que, claro, que o olfato faz parte da composição do paladar, mas não sabia que era tão importante. Eu vi dados falando de 75% a 80% do paladar é composto pelo olfato. Então, eu não sei se você pode falar para a gente um pouquinho sobre quais substâncias dão quais sabores e tal, e como é que vocês trabalham isso na gastronomia, assim. Então, aí você já começa a entrar realmente numa parte muito mais química, né? Muito mais ciência da gastronomia do que é o usual. Quando a gente fala realmente de produtos químicos ou substâncias que realmente dão sabor, quando a gente estuda isso na gastronomia, a gente realmente a gente estuda mais sobre os flavorizantes, que nada mais é que algum produto químico que gera ou sabor ou gosto semelhante a algo que a gente conhece, né? Que é super conhecido. Eu gosto de usar como exemplo o bacon, né? Porque se você pegar um miojo de bacon, uma Pringles de bacon e que mais que tem de bacon aí, que a gente tem miojo, Pringles, sei lá, qualquer outro salgadinho que tu possa imaginar aí de bacon,
todos eles têm o mesmo sabor. Por quê? A indústria ela conseguiu sintetizar aquele sabor de alguma maneira e ela simplesmente transmite isso e vende a rodo para todo mundo e eles só passam isso para lá, né? Mas em relação a realmente os ésteres, os aldeídos e etc., que aparecem durante um processo de cocção ou de fermentação, sobre isso realmente não saberia te dar tantas informações, tá? Tanto que agora tu tocou um ponto que eu vou ter que dar uma estudada, não sei te dizer não. Não, mas é que, na verdade, acho que isso é mais para o processo de fermentação mesmo, cara. Né? Acho que no cozimento, eu li um pouquinho sobre flavorizantes também, né? Mas são basicamente substâncias químicas que dão um sabor, né? Eu falo eu lembro de um episódio que a gente estava, quando eu jogava futebol americano com o Bruno lá, a gente ganhou uns Gatorade, que a gente não tinha dinheiro para comprar as coisas, a gente ganhou uns Gatorade lá, era de maracujá. Aí o pessoal do time dizendo, não, mas maracujá vai deixar a gente muito calmo, indisposto, vai dar sono. Falei, cara, vocês acham que tem maracujá no Gatorade? Vocês realmente acham que tem maracujá? Tem alguma substância química aí que dá esse sabor de maracujá? Não tem maracujá no Gatorade. Então é isso, né? Então, eu tenho uma lembrança aí que acho que eu, se eu não me engano, é uma das primeiras, das segundas experiências que a gente faz no laboratório de química quando a gente entra na física, né? Que a gente acaba tendo laboratório de química também. A gente faz algum... Cara, eu não vou lembrar exatamente o nome do composto, qual que é o processo, realmente faz muito tempo isso, mais de quase 20 anos, meu Deus, tô ficando velho. Mas que é um aroma artificial que lembra pêssego, se eu não me engano. Eu acho que é isso. Só que esse mesmo aroma que a gente produz, que lembrava pêssego, que é artificial, ele é um feromônio para as abelhas que deixa elas excitadas para o ataque. Só que isso já é alguma coisa que é meio conhecida ali no laboratório de química e parece que todo o pessoal da segunda fase fica esperando o pessoal da primeira fase sair do laboratório, porque é certo que a hora que a gente sai de lá, e obviamente a gente está com um pouco desse cheiro, né, grudado no nosso corpo, etc., esses feromônios que deixam as abelhas um pouco excitadas para o ataque, normalmente o pessoal da primeira fase tem que dar uma corrida na saída desse laboratório. Espetacular. Nossa, realmente teria muitas perguntas aqui para fazer para o Daniel, mas vou fazer a minha última participação aqui, Marquinhos. E eu não poderia deixar de tocar um pouco nesse assunto, já que a gente está falando aqui de cozinha e de ciência, né? Eu tenho uma ex-namorada aí que começou a fazer gastronomia e vários anos atrás ela me apresentou a gastronomia molecular, né, como uma novidade que realmente eu não conhecia. Achei bastante estranho, assim, porque justamente eu sendo da biologia molecular, né, então mas gastronomia, será que eles estão cozinhando coisa muito pequena, na ordem do nanômetro, do micrômetro, o que eles estão fazendo aí, né? E aí realmente fui ver um pouquinho, assim, na internet, no YouTube, para tentar entender, porque ela não soube me explicar muito bem. E aí vi lá, claro, a indústria de alimentos, né, trabalhando ali na cozinha convencional e tal, e tem ali umas maneiras de enganar o nosso paladar, enfim, fazer umas apresentações bonitas ali. Então, Daniel, justamente a minha última pergunta eu queria entender um pouquinho mais o que é a gastronomia molecular, assim, o que você pode dizer para os nossos ouvintes e se ela é atualmente utilizada ainda bastante na cozinha. Legal. A gastronomia molecular, ela surgiu ali no começo dos anos 2000, mais ou menos. Ela sempre existiu dentro da indústria alimentícia, né? Mas ela foi realmente passada assim como um método de cocção ou um método de apresentação dos alimentos mais ali pelos anos 2000. Que ela virou muita moda, principalmente lá fora. Aqui no Brasil chegou ali por 2010. E nada mais é que a introdução de alguns produtos químicos que modificam, de certa forma, a estrutura dos alimentos e deu uma possibilidade de apresentação muito diferente do que se era conhecido, né? Então, gerou assim, aquele interesse da população geral, foi muito legal, virou uma moda. Ali, como eu disse, pelos anos 2000, surgiram muitos restaurantes que eram exclusivamente de gastronomia molecular, mas que com o tempo, assim, não era tão interessante. Era legal, era para você ver uma vez, mas
não trocaria aquela feijoada por uma esfera de feijoada. Então, nada mais foi que você pegar alguns elementos químicos, né, alguns produtos, que, de certa, como eu disse, mudavam a estrutura dos nossos alimentos. Por exemplo, usando a lecitina de soja em algum tipo de líquido e você conseguir injetar ar dentro dele, ele vai criar uma espuma e essa espuma ela é uma espuma que ela tem uma consistência um pouquinho maior. Então, por exemplo, ela vai se sustentar por alguns minutos. Então, eu posso, por exemplo, pegar um suco de beterraba, temperar ele direitinho, acrescentar lecitina, processar ele, bater, e depois injetar o ar, vai criar essa espuma de beterraba. Então, tá, legal, é uma forma de eu acrescentar cor, volume, um pouco do sabor da beterraba, sem que realmente tenha aquele monte de líquido de beterraba, aquela coisa escorrendo pelo prato. Então, hoje, é muito mais. Todas essas técnicas que foram criadas dentro da gastronomia molecular, que antes eram exclusivamente de restaurantes moleculares, hoje a gente consegue passar um ponto dela, alguma técnica dela para dentro de um prato de uma forma um pouquinho mais funcional, um pouquinho mais útil, digamos, né? Outro exemplo que virou muito moda, que era fazer as esferas, né? Você, utilizando 2 tipos de produto, você conseguia criar uma película em volta de algum molho, por exemplo, e encapsular esse molho de uma maneira que ele ficasse uma bolinha, né? Uma esfera. Lembra muito, muito uma gema de ovo. Exatamente. Então o que acontece? Por exemplo, você poderia fazer um falso ovo, que essa ideia apareceu demais. Você pegava um suco de manga, que é bem amarelo, conseguia fazer uma esfera com esse suco de manga. Então ele virava uma bolinha amarela, que lembrava uma gema, e colocar sobre, por exemplo, um leite de coco gelificado. Tá? Você usava, por exemplo, agar-agar, que é um gelificante, é uma gelatina, vai criar uma gelatina com esse leite de coco. Então, consegue imaginar, já visualizou, né? Eu tenho embaixo uma geleia, uma coisa gelificada branca, em cima eu coloco uma esfera de manga, o pessoal olha, aquilo ali é um ovo frito, só que a hora que você corta, vira uma sobremesa que é um leite que é coco com manga. Então, assim, gera uma surpresa, mas assim, não sei se eu tô afim de comer um ovo com gosto de coco e manga, né? Então, assim, foi caindo de desuso um pouco toda essa ideia contextual. Tipo, eu vou ter algo redondinho em cima da minha salada que quando cortar ele vai espalhar dentro da minha salada e vai realmente dar um sabor. Interessante, eu nunca tive a oportunidade de provar assim, mas já vi algumas coisas. Mas acho que é o que o Daniel falou, mas é mais a experiência em si do que, né, o sabor da coisa. Aqui em Florianópolis, há uns 2 anos atrás, surgiu um restaurante aí, que era o Bite, ali na SC401, que era um restaurante que apareceu já fora de época, né? Ou seja, 2 anos atrás a gastronomia molecular já estava em desuso, né? Como um total, e eles resolveram fazer esse restaurante molecular ali e, bom, fechou, né? Fechou. Fechou. Dani, você comentou do agar-agar, né? A gente usava isso muito em laboratório, né, Jesus? Para as culturas de bactéria, de fungo. E eu lembro que na época, na cozinha se usava, na indústria alimentícia, tá? Usava a carragina e a algina, né? Então, usar o agar especificamente na cozinha é uma coisa relativamente nova também, né? Nova pra gente, né? Porque, por exemplo, lá no Japão se utiliza há muito tempo, né? Como um gelificante. É um carboidrato, então retirado das algas, né? Lá no Japão se utiliza há muito tempo isso. E a vantagem do agar-agar em relação à gelatina, né? É vegetal, ou seja, veganos podem comer, óbvio. E a outra ela sustenta temperaturas mais altas. A gelatina na temperatura ambiente, ela já começa a se dissolver, né, acima de 20 graus. E o agar-agar, ele se sustenta até, acho que 35, 40 graus. Ou seja, eu consigo manter aquele formato de gelatina para uma temperatura ambiente até quente. Poxa, Daniel, que legal, cara, que ficou esse programa. A gente tirou um monte de dúvida, um monte de curiosidade. Antes de encerrar aqui, cara, de te agradecer, de você se despedir, deixa eu te botar
do açaí. Não, não é do açaí justo, mas tem algum tipo de comida que você, assim, é tua preferida? Tipo, já gosto de italiano, gosto de japonês, ou não? É muito difícil de escolher, Cara, não, não, não. Preferida é difícil, é difícil. né? É muito difícil. Pô, eu gosto de comida boa. Pode ser. Quer ver se for boa e não tive que fazer ela? Melhor ainda. Aí sim. Vamos ver se essa feijoada aí pra gente, se o Daniel aprova. Mas atualmente, assim, as coisas que eu mais gosto de comer são as coisas que eu não costumo preparar. Por exemplo, assim, eu gosto muito de. Eu até gosto de brincar de sushi, mas eu não preparo sushi. Então, gosto de mais de experienciar coisas que eu não tenho tanto contato. Dani, cara, só para te agradecer esse tempo que você disponibilizou aí para a gente, despendeu para conversar com a gente, para tirar nossas dúvidas, para trocar, né, conhecimento aqui. Foi muito bom mesmo, cara. Te agradeço muito. Já deixando aqui a promessa de que logo, logo a gente traz de novo aí, cara. Ah, chama mesmo aí. Eu achei muito legal, cara. É porque, como eu falei antes, a ciência é um assunto que eu gosto. Eu acho que ele tem uma aplicação muito grande na vida toda, né? Não só na cozinha, que, como eu disse, uma vez que você consegue entender como a ciência está atuando dentro de alguma situação, puta, né? Beleza, tu entendeu. Agora não é mais um achismo, né? Você realmente sabe o que acontece. Pô, fico muito feliz pelo convite, agradeço. Se a gente tiver uma outra oportunidade, já tô aí. Fala do teu espaço, cara, por favor. Ah, Por meu favor. espaço. É isso. Fala aí e depois a gente bota também na descrição do episódio. Por favor, explica aí pra gente. Ah, eu tenho uma casa de eventos em Coqueiros, tá? Ela, na realidade, surgiu como uma necessidade de uma cozinha maior para a produção e virou uma casa de eventos. Hoje a gente atende só sob demanda, né? Ou seja, preciso fazer um evento, então me contrata. A gente faz sempre um menu bem personalizado de acordo com os gostos da pessoa. É uma coisa que eu tenho comigo, né? Eu gosto sempre, não gosto de oferecer sempre a mesma coisa, né? Que eu digo que às vezes um pastor alemão bem treinado pode trabalhar na cozinha, né? Se for fazer sempre a mesma coisa. Mas e agora, então, por incrível que pareça, né? Não foi planejado isso, mas a partir do meio de novembro a gente vai abrir a casa uma vez por semana, justamente por quê? Porque lá eu tenho a possibilidade de oferecer o que eu bem entender, a minha ideia de comida. Como eu trabalho com eventos, então eu tenho sempre que me adaptar mais ou menos ao que o meu cliente quer. E a casa, não. Lá eu vou servir o que eu entendo por comida e o que eu gostaria de servir. Então, todas as quartas-feiras, a partir da metade de novembro, estaremos lá. E se alguém tiver interessado, por favor, né, apareça. Esse endereço aí, rede social. Rede social é casa.decastro, né? Fica em Coqueiros, na rua Emílio Maier 80. E também pode me seguir ali nas redes sociais como chefe Daniel Castro. Aí lá a gente sempre vai informar quando tiver. O cardápio vai ser mensal, tá? A gente vai manter o mesmo cardápio durante todo o mês, mas no mês seguinte a gente muda para o pessoal que quiser experimentar uma coisa nova. Então, obrigado mesmo. Galera, Coqueiros é em Floripa aqui, tá? Beleza? Fechou. De Floripa. Obrigado Valeu, mesmo. Marquinhos. Valeu, Geis. Valeu, Daniel. Acho que excelente episódio. Com certeza, Marquinhos será muito ouvido, porque chama dois assuntos super interessantes, né? Os nossos ouvintes, com certeza, agora já estão com a aguinha na boca aí, com fome ou com sede da cerveja do professor Marquinhos. Então, com certeza, Daniel, muito obrigado pelo teu tempo mesmo aí. A gente se encontra num próximo episódio e, quiçá, né, professor Marquinhos, nos encontraremos live lá no estabelecimento do Daniel aí em novembro ou em dezembro. Um grande abraço para vocês todos e até o próximo episódio. Isso aí. Vamos combinar uma quarta-feira. Por enquanto, estou às quartas-feiras trabalhando à noite, mas daqui a umas 2 ou 3 eu já consigo me liberar e vamos lá conhecer a Casa de Castro. Valeu, Daniel. Fechou, Valeu, gente. Jason. Um abraço para vocês. Galera que está ouvindo a gente, ó, o gatinho do Daniel está ali fazendo a sua aparição. Valeu, gente. Galera que ouve a gente, obrigado, continue ouvindo, compartilhando. A gente está sempre tentando trazer ciência de qualidade para vocês. Um grande abraço e até a próxima.